Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita paz, muita luz para você e para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vive, e hoje é segunda-feira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada, né? Então, toda segunda-feira nós intercedemos especialmente pela vida profissional, empresarial, financeira. Então, eu quero já pedir a você que já pega a palavra de Deus e deixa aberta em Malaquias capítulo 3, tá bom? Malaquias capítulo 3 é onde eu vou fazer a leitura da palavra. Malaquias capítulo 3, tá bom? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 16. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 16. Tá bom? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 16, é onde eu vou fazer a leitura da palavra. Se você tiver azeite, separa aí azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha, tá bom? Que nós vamos consagrar a Deus o azeite, o óleo. Eu estou aqui com o meu... Cadê? Estou aqui, ó, com azeite aqui, ó. E separa aí, separa um óleo, um azeite, para que você possa consagrar. Depois de consagrar, eu vou dizer o que você vai fazer com esse azeite, com esse óleo, tá bom? O azeite é símbolo do Espírito Santo e, por sua vez, também o azeite representa a prosperidade de Deus, né? Então, pega o azeite, pega o óleo, se não tiver azeite, substituindo o azeite, né? O óleo substituindo o azeite, caso não tenha o azeite. E eu quero ler aqui a palavra, tá bom? Depois, no finalzinho da palavra, eu vou estar intercedendo pela vida de todos, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem o pessoal entrando aí, ó. Então, você que está me assistindo, seja no ao vivo ou pós ao vivo, né? Você que está pelo canal Denison Souza, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Fala, Karine Gomes, funkeira da antiga entrando aí, ó. Tem bastante funkeiro da antiga me acompanhando, né? Karina Gomes, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda. Então, você que está me assistindo pelo canal Denison Souza, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado, para você ser avisado de quando eu postar vídeos aqui pelo canal. E você que está pelo Facebook, se você não me acompanha, tem a opção de você me acompanhar, só ativar o sininho para você ser notificado, avisado de quando entrar ao vivo aqui pelo Face do Denison Souza. Tá bom? Bom para a palavra? Quero ler aqui uma palavra aqui, compartilhar uma palavra com você, antes de nós orarmos, tá bom? Lembrando que hoje, segunda-feira, nós intercedemos especialmente pela vida profissional, empresarial e financeira. Tem mais uma funkeira da antiga entrando aí, ó. Né? Nossa amiga lá de Nova Holanda. Deus abençoe ao povo aí, ó, do Complexo da Maré, Nova Holanda. Né? A Lene Souza. Tem mais gente aí entrando aí também, ó. Tem a nossa amiga Selma de Pilares. Pilares aqui, que é bem próximo a Madureira, né? Deus abençoe a Selma. Deus abençoe o povo de Pilares. Então, você que está me assistindo, se possível, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, tá bom? Com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, tá bom? Vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 16. E depois dessa palavra eu vou estar ministrando, aliás, vou estar intercedendo pela vida profissional, empresarial e financeira de todos, tá bom? Não se esquece não, ó, pega aí o azeite, se tiver azeite, pega aí o óleo, tá bom? E vamos de palavra. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro. Então, Malaquias ele fala que aquele que teme ao Senhor, ou aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro.
E aí ele diz mais: e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Então Malaquias está dizendo que tem um memorial, ou seja, tem um livro, onde Deus ele registra as obras de cada ser humano, de cada pessoa. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então Malaquias, Deus através de Malaquias, do profeta Malaquias, Deus está dizendo aqui por meio desta palavra, que aquele que teme a Ele e o serve é comparado a um filho que é poupado pelo seu pai. Ele diz aqui, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aqui nós temos dois tipos de pessoas, Nós temos o justo. O que é justo, hein? O que é justo? O dicionário fala que justo significa aquele que pratica a justiça. E o que é a justiça? Justiça é aquilo. Justiça significa você fazer aquilo que é certo, Aquele que roubava não rouba mais, Aquele que furtava não furta mais, não é isso? Aquele que matava não mata mais. Ou seja, o que é justiça? Justiça é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é o certo a se fazer. Então, justo significa aquele que pratica a justiça, aquele que faz o que é certo. E o ímpio? O que é ímpio? O ímpio significa aquele que pratica a maldade. O que é maldade? O que pode se entender de maldade? Roubar, matar, Tem muita gente também não, mas tem pessoas que infelizmente enriquece, Acaba enriquecendo materialmente falando, lembrando que a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, ela não é material. A prosperidade de Deus, ela na verdade ela é espiritual. Ela é espiritual porque quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Deus, você tem a maior das riquezas. Essa que é a verdade. Quando você tem Deus, você tem a maior das riquezas. Então, ser rico para com Deus é ter o Espírito dele, é ter a presença dele. Isso é prosperidade, biblicamente falando. Mas a palavra fala aqui, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o ímpio significa aquele que pratica impiedade. O que é impiedade? Piedade é maldade. Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de Mateus capítulo 25, ele fala assim, falando dos bodes, Ele fala das ovelhas e ele fala dos bodes. Ovelhas do lado direito e bodes do lado esquerdo. E para as ovelhas ele fala, para os que estiverem do lado direito, ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai e possuí por herança o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Estive com frio e me cobriste. Estive preso e foste me ver. Estive doente e foste me visitar. Estava como forasteiro e me recebeste na sua casa. Me hospedaste. Então Jesus ele fala que os que praticam o bem são aqueles que a palavra chama de ovelhas. E quem são os bodes, São aqueles que não praticam o bem. É aquele que, por exemplo, a palavra fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca, disse o apóstolo Paulo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca.
Então só existem dois grupos de pessoas na face da terra, e Deus aqui em Malaquias, através do profeta Malaquias, Deus está dizendo aqui, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então existem só esses dois grupos de pessoas. Existe o grupo daqueles que servem a Deus e o grupo daqueles que não servem a Deus. E deixa eu deixar aqui bem claro aqui para você. A pessoa, para ela servir a Deus, ela não precisa necessariamente fazer parte de uma denominação, de uma instituição religiosa. E eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, quando eu toco nesse assunto sobre denominação, eu deixo bem claro para as pessoas que eu não sou contra das pessoas congregar, não. Pelo contrário, está escrito lá na carta aos Hebreus: não deixeis a vossa congregação como tem sido o costume de muitos. Ainda mais que aquele dia. Qual dia? O dia da volta de Jesus. Ainda mais que aquele dia o que? Se aproxima. Então eu não sou contra as pessoas congregar, né? Até porque é importantíssimo que as pessoas congreguem. Lembrando que congregar, só para que você entenda, congregar significa o seguinte: aonde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu presente. Então, congregar é isso. Independente se a pessoa ela faz parte de uma denominação, de uma instituição religiosa, as pessoas confundem muito. Mas graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, cada dia mais o entendimento das pessoas tem se aberto. Né? As pessoas estão conseguindo discernir, as pessoas estão conseguindo ter um entendimento, a diferença do que é instituição religiosa e igreja. Igreja são pessoas que se reúnem em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Seja em qualquer lugar, seja no monte, né, ao pé do monte, no alto do monte, seja em um templo, né, feito por mãos de homens, seja na praia, num campo de futebol, numa quadra esportiva, seja onde estiver 2 pessoas, Jesus Cristo foi bem claro: ali estarei eu presente. Se estiver reunido em meu nome 2 pessoas, ali estarei eu presente. Então Jesus disse que a partir de 2 pessoas ele se faz presente. Então há uma diferença entre denominação, ou seja, instituição religiosa fundada por homens, e igreja. A igreja de Cristo, ela está espalhada sobre todas as nações da terra. Sobre todas as nações da terra. E quem são os membros da igreja? São aqueles que praticam a bondade, são aqueles que são justos, são aqueles que fazem o que é certo, aqueles que buscam fazer o que agrada a Deus, que satisfaz, né, a vontade de Deus. É aquele que busca fazer a vontade de Deus. Né? Tive fome, me deste de comer; estive com frio, me cobriste; estive doente, foste me visitar; estive preso, foste me ver. O Jesus Cristo, por exemplo, ele falou para os fariseus, né? Misericórdia quero e não sacrifícios. Os fariseus tinham muito disso, né? Eles gostavam de fazer sacrifícios. Os fariseus, eles gostavam de fazer sacrifícios. Eles davam dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Né? Jesus Cristo falou para os fariseus: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês têm se esquecido do mais importante da lei. E o que era o mais... O que era não, né? Ainda é, né? O que é o mais importante da lei? O que é mais importante do que dar dízimo e ofertar? O que é mais importante do que fazer isso? É a pessoa agir com misericórdia e bondade para com o seu próximo, com o seu semelhante. Jesus Cristo, por exemplo, ele fala do bom samaritano. Passou o sacerdote e passou de largo. Passou o levita e passou de largo. Mas veio o bom samaritano, viu um homem ali estirado no chão, quase que morto, após ter sido, né, assaltado e também violentado, após ter sido, né, surrado e ter sido assaltado por ladrões. O que a palavra diz? A palavra diz que veio o samaritano, foi lá, levou o homem até uma estalagem, né? Antes de levar o homem até a estalagem, colocou vinho
e azeite sobre as feridas do homem e levou o homem até uma estalagem. E disse, ó, cuide bem desse homem, cuide bem dele. E se faltar alguma coisa, na volta eu pago. O restante eu pago na volta. Lembrando que os samaritanos eles eram vistos como endemoniados pelos judeus. Trazendo para os nossos dias, seria tipo assim, um típico evangélico, o evangélico olhando para o não evangélico. E só porque a pessoa não congrega em uma denominação, em algum ministério, a pessoa que é de um ministério, que é de uma denominação, vendo a pessoa que não é de nenhuma denominação, vendo ela o quê? Com maus olhos. E não é assim? As pessoas têm isso, né? As pessoas que congregam em alguma denominação, em algum ministério, não são todas. Não são todas. Mas tem pessoas assim, que olham a outra com maus olhos. Olha a outra como se a outra pessoa estivesse o quê? Perdida e sem Deus no mundo. Sendo que para Deus o que conta não é o número de frequência que você vai em uma denominação, em um local de 4 paredes que nós chamamos de igreja, não. O que conta para Deus é as tuas ações, é os teus atos, é quem você é no teu dia a dia. Você está entendendo? Então, Deus ele fala aqui na sua palavra aqui, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem uma pessoa aí que comentou aí, ó. É verdade, você prega a Deus e não religião. É isso aí, tem que pregar a Deus, né? É isso aí, Sandra, tem que pregar a Deus. Religião não salva ninguém. Nem a religião católica, nem a religião evangélica, nem a religião espírita. Aqui eu não prego religião. Eu não prego. Eu falo Ministério Deus Vivo, mas Ministério Deus Vivo não é uma denominação. Deus Vivo, quem é o Deus Vivo? Quem é o Deus Vivo? Quem é o Deus encarnado? Aquele que se fez homem e morreu na cruz do Calvário pelas nossas almas. Quem é? É Jesus Cristo. Ele é o Deus Vivo. E o que é ministério? Ministério significa prestação de serviço. Então, o ministério é dele. Independente de ter, né, CNPJ, nada disso. Nada contra também, para quem tenha, né? Seja o ministério A, B ou C. Mas a palavra é bem clara. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que o apóstolo Paulo aí fala? E não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Deus vivo? Se é que vós tendes o Espírito Santo. Ele ainda faz uma indagação aos coríntios. Se é que vocês têm o Espírito Santo. E como é que a pessoa ela prova que ela tem o Espírito Santo? Pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então Malaquias fala a respeito dessa questão. Justo e ímpio. Aquele que serve e aquele que não serve. Deus vai falar mais ainda ao seu coração. Tem mais para poder a gente entender nessa palavra que Deus quer falar conosco. Por isso eu quero que nesse momento você segure o seu celular e coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Isso, segure o celular e coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore em concordância. Ore assim dizendo, eu falo e você repete em seguida. Então ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras? Crê que Deus vai falar contigo? Deus vai falar contigo. Pode ter certeza, Deus vai falar contigo. O Senhor ele vai falar contigo por meio da palavra, por intermédio do mensageiro. Então fique em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, ela será nesse momento ministrada. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem,
Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós prosperidade, fartura, abundância, trazendo a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores, que não traz desgosto, a bênção do Senhor que enriquece. E assim, o Senhor, com provas infalíveis, sim, com provas infalíveis, o Senhor mostra, o Senhor prova, o Senhor mostra quem de fato o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, aquele que multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jesus Cristo, o Deus da provisão, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, Igreja do Deus vivo, esparramada, espalhada sobre todas as nações da terra. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Do Velho Testamento. O capítulo 3, pelo menos na minha Bíblia, nós temos aqui três epígrafes. Aliás, temos duas epígrafes. Pastor, o que é epígrafe? Epígrafe é o título. A epígrafe é o título. A epígrafe é isso aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver. É aquela parte toda em negrito, toda escrita em preto. Essa parte aqui toda escrita em preto aqui, ó, que fica acima do capítulo. Capítulo você sabe, né? É o número que é maior do que os números que vem abaixo. Então, acima aqui, ó, do capítulo aqui está escrito aqui, ó, em negrito. É o título, ou seja, é o título da mensagem, é o assunto que está sendo dito no capítulo 3. Então, primeira coisa que fala aqui, ó, a vinda do Senhor é procedida pelo seu anjo. A vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo, ou seja, a vinda do Senhor, ela é precedida pelo seu anjo, ou seja, o anjo do Senhor, ele vai adiante do Senhor. Antes que o Senhor chegue, o seu representante chega primeiro. Então, por exemplo, essa palavra aqui de Malaquias capítulo 3 se aplica, por exemplo, ao profeta João Batista. João Batista, ele foi adiante de Jesus Cristo. Ele foi adiante do Senhor. E o capítulo 3 de Malaquias fala a respeito disso. A vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Então diz aqui, ó, o versículo 1: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que é o fogo do ourives? O ourives, para você que não sabe, o ourives é, por exemplo, quando se encontrava uma pedras, né? Pepita, é pepita que fala, pedras de ouro. Para que o ouro ficasse 100% puro, sem impureza nenhuma, se passava o que? As pepitas, as pedras de ouro, pelo fogo. Então o fogo, ele o que? O fogo derretia, né? O ouro era derretido, a pedra era derretida, e ao ser derretida,
ali ocorria o quê? O processo de purificação do ouro. E aqui fala também do sabão, né? O sabão dos lavandeiros. O sabão, a gente sabe qual é a função do sabão, né? O sabão é para lavar, o sabão é para limpar. E aí diz aqui o versículo 3, né? Malaquias capítulo 3, versículo 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os levitas, os que serviam no templo, né? Porque tinha os sacerdotes e os levitas. Então aqui está falando dos filhos de Levi, os levitas. E assentar-se-á, afinando, purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trará ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha que coisa, né? O próprio Deus falando aqui, ó. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam. O que é defraudar? Defraudar é roubar, né? Defraudar é roubar. Aí diz aqui, ó. E que contra os que defraudam o jornaleiro, ou seja, o trabalhador, ou seja, exploram o trabalhador, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Você está ouvindo? É Deus falando aqui através de Malaquias, mas Deus também falando através dos meus lábios, da minha boca contigo, conosco. Porque essa palavra também se aplica a mim. Ai de mim se eu não buscar praticá-la. Mas diz aqui a palavra, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus está dizendo, ó, vocês não são consumidos porque eu não mudo. Ou seja, Deus ele não muda. Deus ele é justiça. Mas antes de ele ser justiça, ele é amor. Ou seja, Deus é misericórdia. Deus é longânimo, ele é compassivo, ele é tardio em se irar. É isso que essa palavra significa. Esse é o significado de quando Deus fala aqui, ó, não sois consumidos. Então a primeira parte aqui do capítulo 3 de Malaquias está falando sobre a vinda do Senhor, é precedida pelo seu anjo. Ou seja, o anjo ele vai na frente. O anjo ele vai adiante do Senhor. E aí a partir do versículo 7 fala aqui, ó, a epígrafe, a segunda epígrafe do capítulo 3. Não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Então, diz aqui, ó, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Então, Deus está fazendo um convite para o povo, ó, se volta para mim. Vocês precisam voltar, se voltar para mim, se voltem para mim. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tem gente que se faz de desentendido, né? Às vezes a pessoa está ouvindo a mensagem, está ouvindo a pregação, está ouvindo a ministração da palavra, e a pessoa ela se faz de desentendida. Ela sabe que é com ela a palavra, mas ela, né? Ela tenta se esquivar. Era o que o povo estava fazendo, né? Em que havemos de tornar? Como assim havemos de tornar? Povo sonso, né? Povo se fazendo de desentendido. Aí diz aqui o versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é a oferta alçada? É a oferta levantada. Né? Uma oferta levantada. Então está falando de dízimo, está falando de oferta.
E já já vou te explicar qual é o sentido de dízimo e oferta no Novo Testamento, tá bom? Aí diz aqui, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Que nação? A nação de Israel. Essa palavra não é para a igreja. Ainda que você tenha aprendido que é, mas não é para a igreja. Se você pegar as 14 cartas do apóstolo Paulo, você nunca vai ver Paulo ensinando Malaquias 3:10. Nunca. Paulo ele não fala sobre dízimo, mas fala sobre oferta. No Novo Testamento, lá na época da igreja primitiva, a igreja primitiva não tinha essa questão de dízimo, principalmente em relação aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E os gentios convertidos a Cristo, eles não dizimavam, eles só apenas ofertavam. Por isso que se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, em nenhum momento você vai ver ele falar sobre dízimo. Então no Novo Testamento, o dízimo, sim, o judeu sim. O judeu convertido a Cristo, sim, dizimava, mas o gentio não. Quem seriam os gentios, como eu disse? Os brasileiros, os americanos, os ingleses, os japoneses, os alemães, ou seja, todos aqueles que não são de Jerusalém, que não nasceram em Israel, são gentios. Então diz aqui, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Que nação? A nação de Israel. Então dízimo como obrigatório era para a nação de Israel. E dízimo só teve validade enquanto havia o quê? Havia templo. Enquanto havia templo. Mas e no Novo Testamento? O dízimo é o quê? O dízimo é um ato obrigatório? Não. O dízimo é um voto. O dízimo é como Jacó fez. Conhece a história de Jacó? Lá em Gênesis, Jacó ficou por muitos anos na casa do tio dele, de Labão. Labão que era irmão da mãe de Jacó. Labão era irmão de Rebeca. E Jacó, por ordem de Deus, Deus falou, ó, volta para a casa do teu pai. Volta para Canaã. Volta para Canaã. E aí ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus. Ele chegou e falou para Deus, se o Senhor me deres de comer, de vestir, se o Senhor me guardar em todo o meu trajeto até a casa do meu pai, e se o Senhor fazer com que eu chegue na casa do meu pai em segurança, em paz, eu lhe darei o dízimo. Então foi um voto. Jacó fez um voto. Só para que você entenda, antes da lei de Moisés, as pessoas dizimavam, sendo que o dízimo era um ato voluntário, era um voto. Que foi o caso de Jacó. Jacó ele fez um voto com Deus. E no Novo Testamento também não é diferente. Lembrando que em Atos dos Apóstolos fala a respeito da igreja primitiva e diz que eles davam ou doavam tudo que tinham, mas era tudo de maneira voluntária. Não era como uma coisa que fosse assim obrigatória. Você está entendendo? Então, aqui em Malaquias capítulo 3, nessa parte que eu estou lendo aqui, fala a respeito do dízimo, mas está falando de dízimo com quem? Com a nação de Israel, não está falando com o cristão. Para o cristão, o dízimo é um ato voluntário. Entenda isso, é um ato voluntário. É um voto. Não é um ato como obrigatório. Não é algo que a pessoa ela tem que fazer por obrigação. Aí diz aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, que casa? O templo. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, ou seja, muito felizes. Bem-aventurado significa muito feliz. E todas as nações
vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por exemplo, tem pastores, tem pregadores que pegam Malaquias capítulo 3 a partir do versículo 10, ou melhor, a partir do versículo 8, né? Roubará o homem a Deus? Tem pregadores que usam essa passagem para dizer para o povo que tem que dizimar, que o dízimo é obrigatório, sendo que é muito fácil você saber quando um pastor ou qualquer pregador está pregando a verdade do evangelho, da sã doutrina ou não. É muito fácil. Como? Como é que eu sei, pastor? Como é que eu sei que a pessoa está pregando realmente a verdade ou não? É fácil. É só você comparar as palavras de quem está pregando com as palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Jesus, ele falou sobre dízimo, mas ele falou com os judeus. Se você pegar Atos dos Apóstolos em diante, que foi logo após Jesus Cristo ter ascendido aos céus, logo após ele ter ressuscitado e ascendido aos céus, se você pegar de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica dizendo que quem fosse da igreja deveria dizimar por obrigação. Mas você vai ver, sim, de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, inúmeras passagens falando sobre o quê? Sobre doação, sobre oferta, sobre coleta. Você entende? Aí de repente você pergunta assim, pá, tá bom, pastor, mas então como é que é isso? Como é que esse negócio de dízimo, que tem alguns lugares aí, fala que dízimo se não der, vai vir um devorador e tal. Como é que surgiu isso então? Como é que tem pastores, tem pregadores que pregam isso como verdade? É porque eles aprenderam erroneamente que dízimo é um ato obrigatório para com Deus, quando na verdade não é. O dízimo é um voto. É um voto. É um voto que você faz como Jacó fez. Aí, nós começamos a leitura da palavra em Malaquias capítulo 13, versículo 16, né? E está escrito aqui: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. Então, por exemplo, eu temo a Deus. Então eu estou pregando aqui para você a verdade. Eu não estou pregando para você a mentira. Eu sei que vai vir pastores, alguns pastores, porque tem pastores que pregam exatamente da maneira que eu estou pregando aqui para você. Eu estou pregando, não é versículo isolado, eu estou pregando contexto, né? Tem até uma frase que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. O que é heresia? Heresia é aquilo que é apresentado para você como verdade, mas na verdade é uma mentira. É uma mentira passada como verdade. Então quando falam para você assim, porque se não der o dízimo vai vir um devorador, mentira. Mentira. Por que é mentira? Porque Paulo não ensinou, Pedro, Tiago e João, os apóstolos não ensinaram sobre dízimo. No Novo Testamento, quando se fala de dízimo, e mesmo assim, Novo Testamento o quê? Novo Testamento de Mateus, de Lucas. Quando se fala de dízimo, está falando com judeus. Tanto é que a palavra fala aqui, né? Vós toda a nação. Que nação? A nação de Israel. Então, em Atos dos Apóstolos em diante, você não vai encontrar, por exemplo, os gentios, né, que se converteram a Cristo entregando o dízimo. O dízimo é um ato, vou repetir, o dízimo é um ato voluntário. O dízimo é um voto. O que é voto? Voto é uma promessa. Foi o que Jacó fez. Jacó ele falou, se o Senhor me deres de comer, de vestir, se o Senhor me guardar nesse caminho, fazer com que eu chegue em segurança à casa do meu pai, fazer com que eu chegue na casa do meu pai em paz, porque o irmão queria matá-lo, né? O Esaú, o irmão dele, irmãos gêmeos, né? Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó tinha roubado a primogenitura, tinha tomado a primogenitura, né? Roubou. Ou seja, ele defraudou o irmão, né? Enganou o irmão. E aí ele fez um voto com Deus. Se o Senhor me der tudo isso que eu estou te pedindo, Senhor, então eu vou te dar o dízimo. Então ele fez um voto, ou seja, fez uma promessa.
E aí a palavra diz aqui, ó: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus. Então Deus está dizendo, ó, tudo que vocês fizerem em meu nome, toda obra que vocês fizerem em meu nome, eu vou registrar, vai estar registrado. E eu te mostro isso no Novo Testamento. E eu já estou terminando com essa palavra para nós orarmos, tá bom? Vamos lá, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Veja só. Atos, capítulo 10, versículo 2. Aliás, deixa eu ler aqui o versículo 1. Atos 10, 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa nuvem um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. O anjo falou isso para Cornélio. Ó, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para quem? Para Deus. Cornélio, o que você tem feito pelo teu próximo, pelo teu semelhante, está tudo registrado no livro das obras de Deus. As tuas esmolas e as tuas orações têm chegado a Deus. Interessante que tem uma palavra que diz assim, que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Se eu não me engano, é livro de Salmos. A palavra fala a respeito da questão de você ajudar o próximo, de você ajudar o necessitado. Então, Malaquias capítulo 3, versículo 17, Deus ele fala: e eles serão meus. Quem serão do Senhor? Os que fazem o quê? Os que fazem a caridade, os que ajudam o próximo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então Deus está procurando pessoas que sejam como um filho que serve ao pai. Lembrando que Deus é pai, né? E o próprio Deus aqui em Malaquias, ele fala: se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Está aqui, ó. Aqui no início do livro de Malaquias, fala aqui, ó, Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o povo, não só o povo estava desprezando as coisas santas de Deus, as coisas importantes, né, de Deus, mas os sacerdotes também. Os sacerdotes estavam, vivendo de maneira desleixada. Aí diz aqui, ó: porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Então, Deus ele falou com o seu povo naquela época: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então o povo estava vivendo sem temor. O povo estava vivendo sem temor.
E tem muita gente, muitas pessoas nos nossos dias que está vivendo sem temor. Acha que ser de Deus é só apenas colocar uma Bíblia embaixo do braço, ir para a congregação, aí vai lá, senta no banco, bate palma, canta louvores. O que a palavra diz? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Ou seja, a pessoa vai, bate palma, canta louvores, mas a pessoa ela não está enganjada, a pessoa não está envolvida com a causa do Senhor. Por exemplo, de fazer ação social, de ajudar o próximo, de ajudar o semelhante, ao seu semelhante. Eu, por exemplo, eu tenho sido cobrado muito por Deus. Já faz algum tempo que Deus tem me cobrado, sabe o que? Deus tem me cobrado de eu começar a fazer ação social aqui em Madureira. Eu já conversei já com alguns amigos e irmãos na fé. Vamos ver se agora, depois da Páscoa, eu consigo me organizar. E você que é do Rio de Janeiro, eu vou convocar. Você que é do Rio de Janeiro, que acompanha o meu ministério, eu vou convocar o pessoal do Rio de Janeiro, principalmente as pessoas que moram na zona norte aqui da capital, que mora próximo a Madureira, para ir comigo, fazer ação social, levar quentinha, né? Daqui a pouco vai chegar o período de inverno, né? Mês de junho, mês de julho, fazer a campanha do agasalho. E é isso, o Espírito Santo tem cobrado isso de mim, porque o trabalho do pastor não é só ensinar, não é só instruir, não é só orar, interceder, não. Não é só para expulsar demônios, curar os enfermos, ensinar a palavra e... Não, tem que haver ação social. Tem uma música aí que saiu recentemente, de uma menina chamada Aimee, que o título, né, o nome da música é Um Evangelho de Fariseu. E tem muita gente que está, sabe, infelizmente, vivendo no espírito, tá com o espírito do farisaísmo, tá com o espírito do fariseu. Tem muita gente que infelizmente está sendo fariseu. Infelizmente essa é a realidade. Muita gente sendo fariseu. Muita gente, sabe, não praticando a palavra, não vivendo a palavra como deveria viver. Principalmente viver a palavra no sentido de ajudar o próximo, de socorrer o necessitado. Como eu falei ainda agora, o Espírito Santo tem cobrado isso de mim. Tem cobrado. E eu vou fazer esse trabalho. E as pessoas que acompanham o ministério daqui, da região de Madureira, Zona Norte, pessoal da capital, e até o pessoal da Baixada também, eu vou convocar o pessoal e a gente vai fazer essa ação social. E vai ser bênção. Não vai ser para a glória de Denison Souza ou das pessoas que estiverem participando dessa ação, não. A glória vai ser totalmente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Malaquias capítulo 13, eu já termino com essa palavra para nós orarmos. A palavra fala, a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Ou seja, cada um de nós somos como anjos do Senhor. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. O Senhor ele conta com você que você seja o quê? Um mensageiro nesses dias. Nesses dias que antecedem a volta dele. Lembrando que a volta de Jesus pode ocorrer a qualquer momento no que diz respeito ao quê? A morte. A gente não sabe nem o dia nem a hora da nossa partida. Sabemos sim que Jesus Cristo ele vem nas nuvens dos céus. Isso aí vai se cumprir, não tenha dúvida. Mas enquanto ele não vem, enquanto ele não nos recolhe da terra, né, é necessário a gente fazer esse trabalho. Fazer ação social. É para isso que Deus quer te prosperar. Eu tenho falado isso para as pessoas que acompanham o ministério. Dia de segunda-feira, então, eu sempre digo essa palavra. Deus quer te prosperar, porque Ele quer que você coma o melhor da terra, que você venha ter o melhor da terra. Você e os da sua casa. Deus ele quer que você prospere para que você tenha recursos para ajudar o necessitado. E claro, né, Deus quer que você tenha mais recursos para quê? Para você patrocinar a pregação do Evangelho. Para você ser como
Maria Madalena, né? Como as mulheres que foram curadas e libertas pelo Senhor, que patrocinavam o ministério do Senhor Jesus. É para isso que o Senhor ele quer te prosperar. Para você ter o melhor, para os da sua casa ter o melhor, para você estender a mão para quem está em situação de necessidade, de aperto, e na oportunidade, é claro, é você patrocinar a pregação do Evangelho. Então essa é a palavra para o meu e para o teu coração. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve a Deus é aquele que vê a pessoa em situação de necessidade, de aperto, e a pessoa ela até tem condições de fazer pelo menos o mínimo, que a palavra diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então se a pessoa ela faz o mínimo, Deus está vendo a pessoa fazer o mínimo. Poxa, não é muito não, mas eu vou abençoar esse projeto. Eu vou abençoar esse projeto, né, de ação social, né, de ajuda aos moradores de rua, ou famílias que moram em comunidade. Deus ele se agrada, Deus ele se alegra quando nós temos a atitude justa de quê? De ajudar o próximo, o semelhante. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença do que serve a Deus para o que não serve, qual é a diferença? A diferença é que naquele grande dia, Jesus Cristo ele vai chegar para aqueles que foram justos, para aqueles que foram ovelhas, para aqueles que estarão à direita dele. Vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Estive com frio e me cobriste, estive preso, me visitaste, estive doente e foste me ver, estive sem ter lugar para ficar, estava como forasteiro e me hospedaste-me em sua casa. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim e de você. É assim que nós fazemos a diferença. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus se torna a cabeça. O que serve a Deus tem muito para emprestar e até para dar. O que serve a Deus não será cauda, mas será cabeça. Não estará por baixo, mas estará por cima. Então essa é a palavra, para o meu e para o teu coração. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Que você possa servir a Deus, que eu possa servir a Deus, que eu não venha servir a Deus só em ministrar a palavra, que eu não venha servir a Deus somente em orar, interceder pelas pessoas, mas que eu venha também servir a Deus com um pão, com um alimento que eu possa dar para o faminto, para o necessitado. Então essa é a palavra, para o meu e para o teu coração. Que você receba essa palavra da parte da fiel testemunha, que é Jesus Cristo, e que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda aos nossos corações. Para Deus, eu quero nesse momento orar. Vamos orar? Tinha um testemunho aqui para compartilhar, mas para a live não se estender, eu quero orar nesse momento, e se der tempo até coloco o testemunho, tá bom? Se não, deixo para outra semana, para outro dia, tá bem? Mas vamos orar? Vamos orar, vamos nos unir nesse momento pela fé? Vamos orar nesse instante pela vida profissional, empresarial, financeira. Permaneça no vídeo, permaneça na live que eu já volto orando. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus,
e bendito e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possuidor da terra, possuidor dos céus, Criador de tudo, Criador de todos, nós nos dirigimos ao Senhor nesse momento, meu Pai. Nós nos apresentamos diante do Senhor e juntos, pela fé, ainda que à distância, e o Senhor é Espírito, Deus é Espírito, e está escrito que importa que os que o buscam ao Senhor, adorem ao Senhor, busquem, adorem em espírito e em verdade. E ainda que à distância, nós estamos aqui, meu Pai, por meio dessa live, por meio desse recurso que é a internet, nós estamos aqui, meu Deus, unidos pela fé, e foi dito na sua palavra a respeito da diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O que serve é aquele que é ovelha, é aquele que se compadece do necessitado, é aquele que estende a mão, mas ele não faz isso, ou tal pessoa não faz isso, não para se vangloriar, não para querer receber aplauso dos homens, não para querer receber galardão dos homens, recompensa dos homens, mas faz isso para que o teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado. Jesus Cristo, ele disse: e o teu Pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. E é assim que o Senhor mesmo faz. O Senhor honra aqueles que fazem em secreto. Como diz a tua palavra, não saiba a tua mão direita, ou melhor, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Quando nós socorremos o próximo, ao necessitado, o Senhor honra. O Senhor honra nossas vidas. Aliás, o teu Filho Jesus Cristo, ele disse: aquele que me serviu, o Pai honrará. E uma das formas de honrarmos ao teu Filho Jesus Cristo é socorrendo os pequeninos, aos que estão em aperto, em necessidade. A tua palavra diz que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E o Senhor não fica devendo nada a ninguém, meu Pai. Não há nada que possamos fazer pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, que não venhamos receber de maneira multiplicada. Porque o Senhor multiplica. O Senhor diz: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, meu Deus, que o Senhor venha nesse momento abençoar a vida dessa pessoa, meu Pai, que já tem sido uma pessoa caridosa, uma pessoa misericordiosa para com o seu próximo, para com o seu semelhante, que tem sido, meu Pai, uma pessoa que tem se importado com a causa do Senhor, que é a pregação da palavra, que é a pregação do Evangelho. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: receberás 100 vezes mais com perseguição e no futuro a vida eterna. Então abençoa, meu Deus, aqueles que já têm patrocinado, aqueles que já têm, meu Pai, honrado ao Senhor por meio desse ministério, de outros ministérios. Faz, meu Deus, essa pessoa ser próspera, faz essa pessoa ser bem-sucedida, faz essa pessoa, meu Pai, estar por cima ao invés de estar por baixo, faz ela ter muito, muito para emprestar e até mesmo para dar. Meu Deus, abre as portas que precisam ser abertas. Prospera nesse momento, meu Deus, o trabalho das mãos dessa pessoa. Ao que está desempregado, que a porta se abra, que a porta se escancare. Tu és o Deus que fecha portas e abre portas. A porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então, abra agora, meu Pai. Glorifica a Ti mesmo e ao Teu Filho Jesus Cristo, abençoando esta pessoa, meu Pai, na sua vida profissional, empresarial, financeira. Aquele que trabalha, meu Pai, por conta própria, com vendas, abençoa nesse momento, meu Pai. Abençoa esse teu filho, essa tua filha. Glorifica nesse momento, meu Pai, o teu nome e o nome do teu Filho Jesus Cristo, através, meu Pai, da vida profissional e financeira dessa pessoa. Que o opróbrio seja removido, que o opróbrio, que a vergonha, que o vexame, que a humilhação, sim, ser removida da vida dessa pessoa, que essa pessoa venha viver um tempo novo na sua vida material, na sua vida financeira. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor tira do monturo e coloca assim assentado no meio de príncipes. Então abençoa, meu Pai, essa pessoa que talvez esteja vivendo uma situação de extrema
pobreza, de extrema necessidade. Tu és Jeová Jirê, Tu és o Deus da provisão. O Senhor mesmo disse, está escrito aqui na sua palavra, que o Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor não muda. Tua palavra diz, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Então abençoa, meu Pai, essa pessoa. Abençoa esta que tem sido servo, serva do Senhor. E esse que talvez não esteja sendo servo, não esteja sendo servo, ela vai passar a ser serva, ela vai passar a ser serva. Ela ouviu a tua palavra, ela ouviu que o Senhor está procurando por aqueles que verdadeiramente te honram, venham te honrar. E aqueles que são honrados, né, que honram o Senhor, são honrados pelo Senhor. O Senhor diz, se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está o meu temor? Então, meu Deus, que essa pessoa a partir de hoje, ela venha, sabe, ter esse entendimento de que quando ela faz pelo seu próximo, pelo seu semelhante, pela sua causa aqui na terra, patrocinando a pregação do Evangelho, quando ela faz isso, o Senhor honra, o Senhor abençoa. Então, meu Deus, abençoa. Abençoa nesse momento. Repreenda nesse instante, meu Pai, o espírito do atraso. O espírito do atraso. Essa pessoa já era para estar com a sua vida lá na frente. Tem gente que diz, não, é o tempo de Deus. É verdade. Tem coisas que é o tempo de Deus. Mas tem coisas que não é o tempo de Deus, não. É o inimigo se opondo. É o espírito da inveja se opondo. É o espírito da miséria, o espírito da amarração, o espírito que tranca os caminhos. Então, meu Deus, nesse momento eu vou usar de autoridade agora. Eu vou determinar. Eu vou determinar agora, meu Pai, para que esse espírito de miséria, de amarração, de atraso, de inveja, de olho grande, seja nesse momento arrancado da vida profissional, empresarial, financeira desta pessoa. Então eu digo agora, sejam nesse momento atraídos agora todos os espíritos, espírito de enfermidade, espírito sim de miséria, espírito de amarração, espírito de olho grande, de inveja, espírito sim de estagnação. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu digo agora, seja amarrado e seja queimado pelo fogo poderoso do Deus vivo e seja lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos atuantes na vida profissional, empresarial e financeira, que no lugar dos espíritos maus, que haja, meu Deus, o maior dos espíritos, que é o teu espírito. O espírito do Senhor é o espírito que traz liberdade, é o espírito que quebra cadeias, é o espírito que prospera, que abençoa. Então que o teu espírito, meu Pai, abra os caminhos desta pessoa, que essa pessoa seja próspera e bem-sucedida em tudo que ela for realizar, que o Senhor seja com ela, meu Pai. Faz dela a cabeça, faz dela de uma pessoa que tenha muito para emprestar, para dar. Faça com que ela esteja, meu Deus, sempre por cima. Em louvor ao teu nome, eu peço nesse instante a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto. A bênção que enriquece. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida desta pessoa, como também sobre todos da sua casa. Abençoa, meu Deus. Abençoa o trabalho das mãos. Abençoa, meu Pai, a loja. Sim, abençoa a loja, abençoa a mercadoria. Abençoa, meu Deus, trazendo compradores, freguesia. Enfim, meu Deus, seja com esta pessoa, para louvor e glória do teu nome. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos pela fé, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Preparou o óleo, preparou o azeite? Então vamos lá. Meu Deus, abençoa o azeite, meu Pai. Abençoa o azeite ou o óleo que essa pessoa separou. Que quando ela fizer uso, que teu espírito, que é representado pelo óleo, pelo azeite, que teu espírito venha quebrar as cadeias, sim, as cadeias da miséria, da amarração, da inveja, do olho grande, da estagnação. Sim, que todo o mal, meu Pai, seja expelido, seja expulso pelo poder do Senhor, quando essa pessoa fizer uso
do óleo, do azeite. Assim, meu Deus, nós consagramos. É pela fé e tão somente pela fé nós consagramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o óleo e você vai despejar uma gota, tá bom? Uma gota em cada cômodo da sua casa, tá bom? Você que tem uma loja, você pode fazer isso na entrada da sua loja, dentro da sua loja, tá bom? Em cada cômodo da sua loja. E você vai profetizar a prosperidade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua despensa. Pode botar o óleo assim, ó, uma gotinha lá dentro da despensa. E aí profetiza. Deus falou para Ezequiel, profetiza aos ossos secos e os ossos secos viverão. Então você tem autoridade, você tem, sabe, autonomia. Deus, ele te deu autonomia para você profetizar. Você não precisa ficar esperando fulano, beltrano, ciclano para profetizar por você, não. Você pode profetizar a respeito de você mesmo. Então você vai pegar esse óleo, esse azeite, você vai ungir as suas mãos, tá bom? E você vai profetizar dentro da tua casa, tá bom? Você vai dizer que seja quebrado todo jugo de miséria, jugo de amarração, de espírito do atraso. Enfim, você vai determinar que haja prosperidade, porque o azeite é símbolo de prosperidade, o azeite. Se não for azeite, se for óleo, não tem problema, tá bom? Seja o azeite ou o óleo, representam o quê? Representam o Espírito Santo. E a palavra diz que onde há o Espírito de Deus há o quê? A liberdade. Então você vai profetizar o quê? Libertação. Libertação, tá bom? Você pode ungir as suas mãos, pedir a bênção de Deus sobre as suas mercadorias, você que trabalha com vendas, tá bom? Você pode fazer isso. Só não vai fazer na roupa, né? Se tu vende roupa, para não manchar a roupa, tá? Tá bem? Então é isso. Eu vou estar terminando e quero orar aqui rapidamente pelos semeadores do Deus vivo, tá bem? Pelos semeadores do Deus vivo. E deixa eu orar aqui pelos semeadores do Deus vivo. A amiga está dizendo, posso passar no enfermo? O óleo? Pode, amiga, pode passar. O óleo, ele é símbolo do poder de Deus. A palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo. E qual jugo? Qualquer jugo. O que é jugo? Jugo é o mal aprisionando. Então pode ser enfermidade, pode ser depressão, angústia, medo, pode ser inveja, miséria. Pode usar o óleo para qualquer coisa, tá bom? Apesar que essa oração que eu fiz com vocês foi especificamente para a vida profissional, vida financeira, vida material, mas pode usar o óleo também, sem dúvida, tá bom? Para o enfermo. Então deixa eu orar aqui rapidamente para nós terminarmos, orar aqui pelos semeadores. Meu Deus, abençoe, meu Pai, a todos os semeadores, a todos que têm contribuído mensalmente com esse ministério. O Senhor Jesus Cristo, ele teve para o seu ministério patrocinadores, patrocinadoras, pessoas que foram atendidos, né? Pessoas que foram atendidas por ele, que foram abençoadas por ele, e em gratidão, patrocinavam o ministério do Senhor. Então, meu Deus, eu quero nesse momento te pedir que o Senhor venha abençoar todos aqueles que têm patrocinado esse ministério, porque se não fossem os semeadores do Senhor, eu não poderia estar em tempo integral. Se eu estou disponível manhã, tarde, noite e pelas madrugadas para orar, para aconselhar, né, para fazer a obra, né, para fazer aquilo que te apraz, que é cuidar de vidas, que é ganhar almas e cuidar de almas, como eu sempre falo, aquele que é salvo quer salvar, quem é salvo quer salvar, quem já foi ajudado um dia, agora quer ajudar, quer socorrer. Então, meu Deus, se não fossem os semeadores, eu não estaria em tempo integral. Eu não poderia estar, meu Pai, fazendo esse trabalho manhã, tarde, noite, de madrugada, como já disse. Então eu te peço nesse momento, abençoe a todos os semeadores, abençoe a cada vida, a cada pessoa que já contribuiu nesse ministério.
Que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar as sementes que foram lançadas, multiplicar de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e até mesmo de 1 por 1000. O Senhor não deixa, sabe, o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Não há nada que possamos entregar ao Senhor, a tua causa. Não há nada que possamos fazer pelo Senhor, que o Senhor não venha nos retribuir com muito mais. Por isso que o teu Filho Jesus Cristo, ele disse, sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem pessoas que querem o muito, mas como vai ter o muito se não é nem fiel nem no pouco? Não contribui nem com o pouco que tem. Mas os semeadores, aqueles que já têm contribuído, seja com pouco ou com muito, o Senhor tem registrado, eu li na sua palavra, que Cornélio, ele... as suas orações, as suas esmolas chegaram até a tua presença, ficaram registradas, ficaram na tua memória. Então, meu Deus, lembra agora, meu Deus, lembra do que os semeadores têm feito por esse ministério. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse, se deres um copo de água fria a um discípulo meu, receberás galardão de discípulo. Se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão de profeta. Serás recompensado, serás honrado pelo meu Pai. Então, meu Deus, abençoa todos os semeadores, abençoa o trabalho das mãos, abençoa a dispensa, libera, meu Pai, sim, a causa na justiça, que as causas na justiça sejam ganhas, e faz os teus filhos serem próximos e bem-sucedidos. Quem não tem carro, que tenha um carro novo, um carro zerado. Quem não tem casa, mora de aluguel, que venha ter casa, mas uma boa casa. Então prospere e abençoe, meu Deus, a todos os semeadores, para a glória e louvor do teu nome. Agora eu te peço por aqueles que têm o desejo de contribuir e talvez digam, eu não tenho. Não tem agora, mas Deus vai te dar. Então, meu Deus, dá a semente, dá o recurso e faz, meu Pai, essa pessoa se lembrar dessa oração quando ela receber das tuas mãos o recurso. Tu és aquele que dá a semente. Não há nada que o homem receba que não venha das tuas mãos. Tudo vem das mãos do Senhor e por isso te damos, disse o rei Davi. Então dá, meu Pai, dá o recurso que essa pessoa precisa. Faça chegar nas mãos dela o recurso que ela precisa. E ao ser abençoada, ela venha lembrar dessa oração. E ao lembrar, meu Pai, dessa oração, que o que ela recebeu foi por resposta dessa oração, que ela venha honrar o Senhor por meio desse ministério. Assim, meu Deus, eu apresento a vida dessa pessoa, apresento a vida de todos que participam e já creio pela fé na resposta dessa oração, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Jesus, tá bom? Glória a Deus. E é isso, vou estar terminando, amanhã é terça-feira, e se Deus permitir, eu entro ao vivo no horário de 8 horas, 8h30 da noite, tá bom? Então é isso, eu vou estar terminando. Não se esqueça, aqui embaixo tem o número da chave Pix, tá bom? Chave Pix, CPF e também o número da conta, tá bom? Do ministério. Faça a sua oferta voluntária, tá bom? Ou faça o seu dízimo, caso queira, tá bom? O dízimo é um ato voluntário, aprenda isso, o dízimo é um voto que você faz com Deus. Eu sei que tem ministérios aí que ensinam o contrário, mas aqui eu não ensino versículo isolado não, aqui eu prego o contexto do que Jesus e os apóstolos pregaram, como Pedro mesmo disse, antes convém agradar o quê? Agradar a Deus do que agradar a homens. Então aqui eu não prego tradição religiosa, aqui eu não prego nada sobre religião, eu prego Jesus Cristo. Eu prego o que Jesus Cristo realmente ensinou e seus apóstolos, que é a sã doutrina. Então é isso. Você que quer abençoar o ministério, aqui embaixo, chave CPF e também o número da conta. Tá bom? Pois bem, você está terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos o dia glorioso, o dia mais esperado pela igreja do Senhor, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E todos nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, declaramos com toda a nossa fé, amém
E graças a Deus, e como eu sempre digo, o Deus vivo, o nosso Deus vivo, Ele é conosco. Por isso vamos adiante, vamos em frente, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fique na paz, fique na bênção, tá bom? E na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. E não se esqueça, tá? A palavra diz que há uma diferença. Envereise a diferença daquele que é justo e daquele que é ímpio, daquele que é ovelha e daquele que é bode, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Então sirva a Deus, tá bom? Persevere até o fim, porque aquele que persevera até o fim, disse Jesus, será salvo. Glória a Deus. E não se esqueça, tudo que a gente faz pelo Senhor, pela sua causa, pelo próximo, pelo semelhante, tudo fica registrado no livro das obras. Deus está registrando tudo. Cada boa ação que você faz, ou má ação, tudo está sendo registrado. Então, continue sendo do bem, continue sendo da luz, continue servindo a Deus, tá bom? Porque grande será o teu galardão naquele grande dia. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, como eu já disse, pelo menos com 12 pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Mais uma vez, beijo no seu coração, um grande abraço, fique na paz, fique na bênção e até o próximo vídeo, até a próxima live, querendo Deus.